Lescano está insatisfeito no Fluminense. Isaac se consagra como uma das piores vendas já feitas na história. E tudo sobre Fluminense e Bahia pelas quartas da Copa do Brasil amanhã na Arena Fonte Nova. Tudo isso você vai ver aqui hoje no canal Papo de Laranjeiras. Se você gosta do Fluminense e quer mais notícias sobre ele, já se inscreve aí. Bom, vamos começar pelo Lescano. Ele fez uma postagem bastante enigmática aqui no Instagram dele no dia de ontem. Ele fala assim, ó: ser positivo não justifica estar feliz todo o tempo, significa entender que apesar dos dias difíceis, tempos melhores virão. Lembrando que ele falou recentemente que ele estava positivo, que ele era resiliente, que ele ia saber se adaptar, e mesmo assim ele soltou esse enigma hoje. Provavelmente o Lescano não está feliz, vive um momento que não é muito bom no Fluminense, está sendo como se fosse panelado, essa é a palavra, está sendo panelado. Ele e o Lavega foram jogadores que vieram para o Fluminense e estão sendo panelados pelo Renato Gaúcho. Lembrando que o Lescano custou 5 milhões de dólares, tá? 5 milhões de dólares, foi contratado como uma promessa paraguaia e a última partida dele foi contra o Criciúma no dia 2 de junho. Olha quanto tempo já faz que ele não atua pelo Fluminense. É o tempo que ele tá aquecendo o banco e quando aquece, né? Que às vezes ele nem é relacionado tá sendo. E essa formação, hoje o Lescano ele é a quinta opção do Renato Gaúcho. Antes dele a gente tem Nonato, tem o Lima, sim, o Lima, tá? Ganso e do argentino Acosta, que chegou e furou a fila, né? Hoje o Lescano é a quinta opção. Então, totalmente justificável, ele está insatisfeito e eu tenho certeza que se chegar uma proposta, o Fluminense não vai fazer muita pressão, nem muito caso para vender. Vai vender porque o Lescano infelizmente não está sendo utilizado e ele é uma promessa paraguaia, inclusive jogador de seleção. A segunda notícia é sobre a venda do jovem Isaac, a absurda venda do jovem Isaac para o Shakhtar Donetsk, mais um brasileiro no Shakhtar Donetsk. O valor da venda ficou 10 milhões de euros, podendo chegar a mais ou menos 12 milhões fixos, tá? Então, em breve o Shakhtar deve fazer um anúncio oficial aí pelo Isaac. E o mais absurdo é pensar que o Isaac foi convocado para a seleção brasileira sub-20. Depois da venda, depois do anúncio da venda, depois da despedida, ele foi convocado mais uma vez. Então, não é a primeira vez, ele vem sendo destaque nas categorias de base da seleção. É convocado quase todas as vezes e dessa vez não foi diferente. Carlos Daniel falou sobre isso, eu vou deixar o trecho para vocês. A torcida do Fluminense precisa investigar e não esquecer sobre essa venda do Isaac. O Isaac acaba de ser convocado para a seleção brasileira para preparação final para o Mundial. E aí eu te pergunto, por que vender o Isaac agora? A torcida do Fluminense precisa sim cobrar isso. Isso é do dia 24 de fevereiro de 2025. Isaac renovou com o Fluminense um contrato até 2029. A multa é de, escuta bem isso aqui, 60 milhões de euros, cerca de 357 milhões de reais. Essa era a multa do Isaac. A notícia é que a venda dele agora é de 12 milhões de euros, 76,1 milhões de reais na cotação atual. Aí eu te pergunto, tem algo muito estranho nessa venda. Você vende uma joia tão barato, por que o Fluminense insiste em fazer isso? Será que tinha necessidade de vender o Isaac agora? Eu te respondo, não tinha. Essa temporada o Fluminense é o time que mais arrecadou com premiações. São mais de 500 milhões em premiações que o Fluminense arrecadou. Por que vender uma joia, um diamante da base, por mixaria? Então, eu não vejo motivos também para essa venda, não vejo nenhum motivo. Para mim, o Isaac é um craque assim, da base incontestável. Não só ele, como o Riquelme também, que não foi vendido ainda não foi vendido. Mas o Isaac é incontestável, assim, é um cara que vem sendo convocado constantemente. Essa venda foi muito estranha, quebrado totalmente o valor da multa, assim, não chegou nem perto do valor da multa dele, de 60 milhões de euros. A venda foi muito barata, como eu falei pra vocês, 12 milhões de euros venderam a preço de nada. O Fluminense não tá precisando de dinheiro agora. Ganhou 300 milhões de premiação, então não tá passando fome, não tá precisando de dinheiro assim de forma urgente. É só mais uma venda irresponsável. Eu não sei da parte do jogador se ele realmente era o desejo dele, mas é só mais um jogador como o Wendel, como o Pedro, como o Luiz Henrique, só mais um jogador que vai pra fora, pra um time que não tem expressão a troco de nada. E o Fluminense perde uma joia, perde de batalhar por títulos com ela, né? Isso é assim, beira o absurdo e o Mário Bittencourt tem sim que ser cobrado. Uma terceira notícia é que amanhã o Fluminense vai enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova. O jogo será às 7h30 da noite, terá transmissão do Sport TV e da Premier. São os dois canais fechados, não vai ter TV aberta. A gente precisa de uma reação. O último jogo foi uma derrota para o Bragantino de 4-2. Nas Copas, por outro lado, o Fluminense vem bem,
tanto Mundial, como Sul-Americano, como Copa do Brasil, vem avançando bem em jogos mata-mata. O Fluminense tem essa característica. Acho que desde 2023 o time vem numa crescente em campeonatos de Copa. Espero que amanhã não seja diferente. E do outro lado, a gente vê o Bahia totalmente embalado, né? 8 jogos sem perder. Inclusive um deles foi um empate com o Fluminense na Arena Fonte Nova de 3-3, mas perder não está sendo com o Bahia. O último jogo do Bahia foi contra o Santos, venceu por 2-0, uma vitória tranquila. E agora vamos falar de arbitragem desse jogo. E vamos ficar puto junto aqui, que é o site da Netflix, tá? Créditos a eles. Vamos lá, como assim Bahia e Fluminense, já falei para vocês, Sport TV, Premier, os dois canais pay-per-view e as transmissões de áudio aí no YouTube, Flu TV, mas de imagem só essas duas. Arbitragem, rapaziada, isso aqui não. Árbitro Rafael Claus, o polêmico Rafael Claus, que em nenhum momento beneficiou o Fluminense, em nenhum momento é a favor do Fluminense, vai fazer de tudo para tirar os pênaltis que forem pênaltis, para marcar os pênaltis que não são pênaltis para os caras, para inventar impedimento. Então é um árbitro muito polêmico que não gosta, abertamente não gosta do Fluminense. O retrospecto é muito ruim, mas ele vai ser o árbitro. E aí temos os outros árbitros aí, os assistentes, quarto árbitro, o árbitro de vídeo e o VAR, para vocês olharem aí e dissertarem sobre. Minha expectativa é de um grande jogo, por mais que a mídia esteja dizendo que o Bahia é muito favorito. Eu acredito que vai ser um jogo equilibrado. O último jogo no Fonte Nova foi um jogo assim que o Fluminense vacilou muito, o Fluminense empatou com ele mesmo, não empatou com o Bahia, claro, sem tirar o mérito do Bahia, mas o Fluminense empatou com ele mesmo, deu muito vacilo, principalmente defensivo. E se não fosse o Freitas, a gente teria perdido. Então o Fluminense tem que entrar atento, foi um erro que cometeu contra o Bragantino, entrou muito desatento. Espero que não entre amanhã, espero que entre tranquilo em campo, fazendo o que tem que ser feito para vencer esse jogo.